É é uma alegria muito grande a gente poder estar nessa sala, né, com esse povo todo e conversar. O reverendo Sidney estava dizendo há pouco sobre uma aula, né? Na verdade, o que eu proponho hoje é que nós não tenhamos uma aula, mas que nós possamos conversar um pouquinho sobre esse tema que é um tema complicado, às vezes, de descrever, porque eu entendo que a espiritualidade é algo que nós não conseguimos descrever e que cada um experimenta de alguma forma, cada um realiza de uma forma. E esta canção que nós ouvimos agora, né? Comungar é um perigo. E, realmente, se nós comungarmos verdadeiramente, se torna um perigo, porque se torna algo concreto. E, para mim, a espiritualidade tem um pouco disso, né? Tem a questão da concretude daquilo que nós falamos, daquilo que nós realizamos, daquilo que nós fazemos. E, e quando o Espírito se move em cada um de nós, então há movimento, né? E a espiritualidade tem disso, tem esse movimento, tem essa saída. Então, eu vou compartilhar a tela. Isso. Bom, e um pouco daquilo que vocês comentaram no encontro passado, foi a questão da espiritualidade, que é a maneira que se vive a relação, nossa relação com Deus, nossa relação com o outro. E nas perguntas, depois dos grupos, com a reverenda Odete, ela falou com muita propriedade sobre a questão da diferença entre religião e espiritualidade. E aí, no retorno dos grupos, eu vi muitas falas de cuidado, de experiência, de dar a mão, de estar vendo a luz. Isso. Então, por isso que eu coloquei isso, né? Eu acho que todos os bispos, eu estou vendo que o bispo Francisco também está aqui, não sei se tem mais algum dos nossos colegas aqui, não consigo enxergar, mas eu acho que todos nós lá em Lambert tiramos uma fotinho com aquele globo, né? Com aquele grande globo. E é exatamente isso, é esse estar conectado, é esse cuidar, né, do todo, da nossa casa comum. O próximo. E aí eu peguei um pouquinho da ponta que a reverenda Odete falou no encontro passado, né? Que a espiritualidade, ela existe mudança, ela exige transformação e ela exige renovação. E eu não vejo nenhuma figura melhor do que essa, né? Do que essa vida que a borboleta nos dá, né? Daquela coisa tão insignificante que a lagarta, que é aquela coisa tão feia, tão mórbida, que se transforma né, que realmente vive essa transformação, né? Então, a espiritualidade, ela tem essa exigência, ela exige de cada um de nós essa mudança. Assim como a música de início nos falou, né? Que a comunhão, que o comungar exige isso. De nada vale nós irmos dominicalmente lá na igreja, comungar e sairmos vazios de lá. Nós temos que sair melhores ou igual daquilo que a gente entrou. Se a gente sair pior, é porque não valeu de nada a comunhão. Então, há necessidade dessa transformação, dessa renovação, desse novo.
E ainda, uma das falas da aula passada foi de não reduzir a espiritualidade ao vazio, né? Foi uma das falas do encontro passado. Então, isso é que deve de nos motivar, isso que deve de dar ânimo, né? De dar força a essa vivência e a esse trabalho. Então, na próxima tela, e aí eu vou entrar exatamente naquilo que nós vamos conversar hoje, que é a nossa experiência daquilo que nós vivenciamos lá em Lambert, as nossas experiências, aquilo que nós vivenciamos aqui na IAB, o que a gente pode trazer das nossas vivências sobre espiritualidade. Aí nós vamos ter um papinho aí com os pequenos grupos, e eu gostaria de trazer uma experiência. Nós temos aqui na sala algumas pessoas que fazem parte de um grupo diocesano de meditação que se chama Rua Divina. E aí, no finalzinho, para finalizar esse nosso momento e para que a gente possa terminar a nossa noite realmente conectados conosco e conectados com tudo aquilo que nós vivenciamos nesses 2 encontros sobre espiritualidade, então, eu convidei o grupo da Rua Divina, o grupo de meditação, para nos trazer esse momento de meditação. E aí vocês podem dizer assim, como deve ser meditar em cada uma das nossas telinhas, né? Alguns de nós estão sentados num sofá, outros estão sentados na cama, outros sentados na cadeira do seu escritório. Não importa a forma como estamos e onde nós estamos. Nós precisamos buscar essa conexão. E a espiritualidade nós podemos viver até na rua, no borbulhar, né, das nossas tarefas. Então, esses 4 pontos eu gostaria de trazer neste encontro para que a gente pudesse trabalhar esta noite, tá bom? Se alguém quiser me interromper, perguntar alguma coisa, agora a partir da apresentação de Lambert, por favor, tá bom? Bom, provavelmente, alguns de nós ouviu falar que o livro que nós tivemos como base para o nosso encontro em Lambert foi o livro de 1 Pedro. E esta carta de 1 Pedro, ela foi escolhida, e isso o arcebispo traz, né, no seu livro de apresentação, porque é a carta que traz presente a questão do tema do sofrimento, do desespero, da alegria, do exílio, da alienação, e são temas muito próximos de cada um de nós, né? São temas que nós vivenciamos muitas vezes no nosso dia a dia. Então, essa carta de Pedro, ela trabalha nas 3 fases, e aí eu peço para a reverenda Lúcia mudar. A igreja do mundo, como igreja no mundo, todos nós somos chamados. E aí nós ouvimos muito falar nos nossos encontros dos 10 chamados, né? Então, a primeira fase da conferência, que foi os encontros via Zoom, que nós tivemos, todos os bispos e bispas, nós tivemos vários encontros via Zoom antes de ir para Lambert. E essa primeira fase, onde nós também estudamos as cartas de Pedro, através de estudos bíblicos, de devocionais, de encontros de meditação, ele foi chamado a andar juntos, ou seja, esse convite, né? Chamados a andar juntos. A segunda fase, que foi a própria conferência de Lambert, ela foi o ouvir juntos. Nós estávamos todos no mesmo local,
ouvindo de formas diferentes esse chamado. Nós estávamos lá, fomos de diversos lugares, de diversos continentes, nós estávamos ou fomos convidados a ouvirmos juntos, no mesmo lugar. E aí nós nos perguntávamos, será que ouvimos da mesma forma? Será que esse chamado chegou a cada um de nós da mesma forma? E aí vem a terceira fase, que aí a terceira fase é justamente do testemunhar em conjunto. Ou seja, voltando para casa, nós somos convidados a testemunhar. É isso do concreto que a espiritualidade traz. Aquilo que nós vamos fazer nas nossas vidas e nas nossas comunidades. Aquilo que nós vamos plantar nas nossas vidas. Aquilo que a Conferência de Lambert nos convidou a trazer para cá. As experiências, as liturgias, as falas, tudo aquilo que nós trouxemos para cá. Pode mudar, reverenda Luciana? Então, aí nós estamos... foi um momento do retiro espiritual dos bispos. Nos 2 primeiros dias lá da Conferência de Lambert, os bispos foram convidados, foram chamados... A Bispa Magda está presente. Bispa Magda, então me ajude aí se eu esquecer de algum momento. Esse aí foi o dia do retiro, um dos dias do retiro. Então, era apresentado um tema baseado na primeira carta de Pedro, e nós éramos chamados a viver essa espiritualidade. Podíamos sair para caminhar sozinhos, podíamos ir para um lugar que nós escolhêssemos, poderíamos ficar na catedral, ou podíamos nos reunir para discutir o tema trazido, que era sempre com base em perguntas colocadas a cada um de nós. Então, está aí a galera do Brasil, né, discutindo aí nesse dia de retiro dos bispos. Vamos colocar outro momento de espiritualidade. Coloquei alguns aqui, gente, não coloquei todos. Aqui é lá na Universidade de Kent, onde nós tínhamos também momentos de grupos. E todos os momentos que nós tínhamos em grupos sempre tinha essa leitura da Bíblia e esse trazer para a nossa realidade. O que nós, enquanto comunhão, enquanto dioceses, enquanto pessoas, vivenciamos aquilo que a Carta de Pedro nos trazia naquele momento do estudo, ou da primeira, ou do segundo, bem descontraído, em contato realmente com a terra, né? Com a mãe terra, trazendo toda essa energia. E tem diversos bispos aí, né? Conforme vocês viram. Essa foto é interessante. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, gente, quando nós celebramos lá é que eu não tenho ideia do número de pessoas na celebração. E, assim, nós podíamos ouvir o barulho de uma mosca. E eu ficava ainda, nós comentamos, né? Eu ficava lembrando das nossas comunidades, do barulho, do zum-zum, que é quando nós iniciamos as nossas celebrações. E as pessoas chegam na igreja e trocam receitas, e conversam sobre o tempo, e conversam sobre uma série de coisas, e parece que só alguns só parecem parar de falar quando toca o primeiro hino, e aí, então, entra a procissão de entrada. Aqui, nas celebrações, era um silêncio, nós podemos ouvir o barulho do silêncio. Isso é uma das coisas que me chamou a atenção. A questão do entregar-se, do estar ali completamente, desse movimento, dessa
como é que eu vou dizer, desse realmente estar conectado ali nesse momento. Em todas as celebrações foram isso, em todas as celebrações. No momento do retiro, no momento da celebração inicial, essa aí foi o momento da celebração de encerramento. Não sei se Bispo Magda ou Bispo Francisco querem falar alguma coisa destas celebrações, daquilo que significou. Não? Seguimos? E o silêncio paga. Outra coisa também que foi interessante é a questão do ecumenismo. Nos momentos preparados lá na universidade, foram espaços que eram convidativos à espiritualidade. O próprio espaço da universidade já permitia isso. O próprio contato com a natureza, a conversa, a questão do ecumenismo, eu conversei, eu tive a oportunidade de, e aí tem uma, acho que é na outra tela, tem uma imagem de uma capela que eu ia praticamente todos os dias. Não, não é nessa tela, é numa depois, eu acho. Que eu ia todos os dias. É uma capela muito simples, e aonde tinha irmãos franciscanos, tinha pessoas do grupo ecumênico, tinha seminaristas, e estavam ali para escutar, ou estavam ali para orar juntos. Então, quando a gente chegava nesta capela, eu quando chegava lá, sempre chegava alguém e sentava se eu estivesse sentado, e se ajoelhava se eu estivesse ajoelhado junto comigo. E é uma coisa muito, muito gostosa de sentir, de que eu não estava ali, eu sozinha, aqui, ó, nesta capela onde tem um galho de árvore. Então, sempre eu não tirei foto da gente rezando ali, porque mas nessa capela eu ia praticamente todos os dias, no finalzinho da tarde, eu e Lázaro, quando nós não tínhamos atividades. Então, sempre tinha ou alguém do grupo ecumênico, ou um seminarista, ou um irmão franciscano, e assim como eu estou dizendo para vocês, eles chegavam, sempre tinha alguém, quando nós entrávamos na capela, se nós sentávamos, eles estavam sentados em silêncio. Se nós ajoelhávamos, eles ajoelhavam junto. E essa capela me trouxe assim, uma paz muito grande naquele lugar, né? E aí o trabalho e o movimento do ecumenismo. A próxima, aí são os diversos lugares, né, de oração e de entrega. Aqui foi o dia que a Bispa Marinesa ainda falou no encontro que ela fez, né, do Dia de Londres. E aqui foi lá no Palácio, e que foi especialmente preparado com lugares de espiritualidade. Então, percebam cada foto, né? Essa terceira foto aqui não é de lá, essa é de um stander que estava lá. Essa foto saiu errada aqui nesse lugar. Mas cada lugarzinho foi preparado, ou perto de uma árvore, ou perto de um lago, ou escrevendo uma mensagem, ou ouvindo uma música com cordas, ou ouvindo uma música com tambores, ou no silêncio. Então, nós chegávamos lá e nós nos espalhamos, todos, bispos e bispas, nos espalhamos para vivenciar o silêncio, ou a partilha, ou o encontro.
E por que eu coloquei essa foto aí dos cônjuges? Porque também os cônjuges vivenciaram momentos de espiritualidade. E aí eu conversei até com o Lázaro, eu disse, o que eu posso botar de fotos de vocês que vivenciaram espiritualidade? E o Lázaro disse que não tinha que não tirou nenhumas fotos dos encontros deles. Mas também vivenciaram esses momentos juntos, enquanto cônjuges, e também junto conosco, né? E uma experiência que nós vivemos juntos, alguns bispos foram, foi no passeio noturno a Londres, à catedral, a visita guiada. Eu me lembro que o bispo... Não, não pula. Eu me lembro que o bispo Francisco até não conseguiu ir conosco porque estava com Covid naquele dia. Ele tinha colocado o nome dele para ir lá conosco e não pôde estar. E esse dia lá, essa visita guiada à noite, era a igreja toda no escuro, toda. Imaginem tudo no escuro. Nós tínhamos só uma velinha na mão. E cada lugar que nós parávamos era um momento de meditação, de entrega, de viver aquele lugar ali, né, em que estava sendo colocado. E foi assim, foi um pisar em cada pedra, em cada degrau, em cada altar daqueles ali. Foi algo assim muito emocionante, eu posso dizer. O reverendo Sidney estava falando aí da questão de Israel, de pôr o pé, né, na Terra Santa. É um pouco isso. Parece que a gente consegue viver, parece que a gente consegue ouvir as pedras falarem. Então, é muito emocionante, assim, foi muito gratificante esse momento, essa viagem, esse trabalho guiado aí à noite na catedral. E aí eu queria passar aos 10 chamados, porque a reverenda Lúcia falou que em cada chamado há um pouco de luz e há um pouco da espiritualidade. E aí, eu coloquei os 10 chamados aqui para que a gente possa... vocês já ouviram em alguns, né, desses chamados, a questão do discipulado, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, que foi com a Bispa Marinês e com a... Me ajuda, reverenda Lúcia? Elizabeth. Elizabeth. Sobre a questão da identidade anglicana, igreja segura, ciência e fé, dignidade humana, unidade cristã, missão evangelismo, relações interreligiosas e reconciliação. Se a gente aprofundar cada um desses chamados, a gente vai perceber que a luz de cada um desses chamados é a espiritualidade. E se não tiver a espiritualidade, esse chamado ele não nos toca, ele não nos motiva. Se esses chamados não forem iluminados por esta espiritualidade, ele não vai acontecer, ele não vai ter movimento. E isso nós vivenciamos, por exemplo, com a questão do segundo chamado. Nós só conseguimos trabalhar a questão da floresta anglicana. Por quê? Porque aquele dia em Londres, ele nos tocou profundamente sobre a questão do meio ambiente, do trabalho sustentável. Tudo isso aquele dia foi fundamental para esse chamado. E isso nos toca, nos trouxe para a nossa realidade e nos permitiu ver, olha, aqui dá para fazer isso. Neste pequeno terreno dá para fazer isso. Então, cada um desses chamados, ele tem que estar
iluminado por essa espiritualidade, por esse desejo de querer mudar e querer transformar. Próximo. E aí eu trago as expressões concretas. Talvez os que estejam aqui na sala vão se perceber em algumas expressões dessas. Peço perdão, já de antemão, se algumas das expressões concretas não estão aqui. E se tiverem faltando, por favor, nos grupos será a oportunidade da gente conversar isso. O que a gente vivenciou lá em Lambert, essa experiência de espiritualidade, nós também temos lugares e espaços aqui. E é por isso que eu resolvi trazer esses momentos de expressões concretas. E aí eu ponho os jardins quietos. E eu coloquei 3 jardins quietos, 2 jardins quietos aqui, que é um da paróquia São João Batista, aqui em Pelotas, que, na verdade, essa foto não é do Jardim Quieto, lá da paróquia, é de um espaço de plantas que as meninas têm lá, e eu chamo de meninas porque elas são valentes, realmente, as nossas moças lá, e o Jardim Quieto da Catedral, né, que é chamado Jardim Quieto São Francisco de Assis. Próximo. Aqui eu coloquei a Igreja na Rua, a Casa a Mais, que trabalha com acolhimento, que trabalha com estar junto daquele que precisa. O Igreja na Rua também é aquele momento em que a igreja sai das suas portas, sai das suas paredes e vai vivenciar isso na rua. E eu coloquei o Projeto Emanuel de Curitiba, né? Então, eu acho que a foto está correta, eu acho que sim. Então, são essas expressões concretas que nós vivenciamos a nossa espiritualidade. Outro. Isso aqui é só para passar alguns, tá bom? A Pastoral Anglicana dos Animais, onde nós fizemos, e a próxima semana, né, semana que vem aí, na quarta-feira, nós estaremos vivenciando isso com os franciscanos, com a Semana Franciscana também. Então, isso também é uma expressão concreta. Próximo. Aqui tem a Vigília de Teseu, que é um trabalho que eu sei que tem lá na Catedral em Porto Alegre, não sei se tem em algum outro lugar, podem me dizer. Tem o Anglicans, que em Porto Alegre também que tem, e tem a Pastoral Eco Saúde. Se tiver mais Bispa, alguma experiência nesse sentido, por favor, Leonardo. é em São Paulo também, o reverendo Arthur, pode ser, Cavalcante, tinha postado. Isto, isto. Tem em São Paulo também. Obrigada, viu só? Expressões concretas. Vão me dizendo aí, gente, eu não quero ficar falando sozinha. A O Floresta da Anglicanos também tem Comunhão, em Caxias. O Anglicanos também tem em Caxias do Sul, na Paróquia da Virgem Maria. Caxias do Sul, é isso aí. A Floresta da Comunhão, que nós temos em Porto Alegre, nós vivenciamos aqui na Diocese Anglicana de Pelotas, não sei se tem mais em algum lugar. Algum? Tem Araranguá. Araranguá, em Margarete, em Araranguá, né? A Pastoral da Diversidade, lá em Foz, e o Rosário Anglicano, né? Que é uma expressão aí vivida em muitas comunidades que nós temos, né? E agora à noite eu vinha trazendo uma senhora quando eu saí do escritório, e aí essa senhora pegou e me disse assim: Bispa, eu queria começar de novo lá na catedral o momento do Rosário Anglicano que nós tínhamos e por algum momento paramos. E isso me fazia muito bem.
Então, às vezes, a gente não percebe o quão bem faz para as pessoas determinados momentos de espiritualidade, né? Temos os grupos de convivência. Bispa, Oi? eu não sei se entra no rodado anglicano, mas tem um grupo no WhatsApp que é nessa temática, que surgiu para a fabricação dos rosários Olha anglicanos. só, Gente, olha só. que nem eu peguei essa onda, acaba fazendo também, né? Que é um meio de oração e convivência. Ótimo, que bom, que bom. E os grupos de convivências que nós temos em diversas paróquias, né? Tem aqui na Catedral, tem na paróquia São João Batista, tem na Trindade, tem aonde mais? Os espaços de convivência. Onde mais que nós temos? Não? E aqui eu gostaria de trazer uma experiência que começou na pandemia, e está há 3 anos e meio, que é uma sala de oração. Ela se reúne todos os dias às 9 horas da noite. Todos os dias. Tenha 3 pessoas, tenha 4, tenha 5, tenha 10. E esta sala se reúne para fazer um momento devocional do nosso livro de oração comum. Cada dia, uma pessoa é responsável por fazer. Leigo, ministro leigo, jovens, crianças, clérigos, qualquer um é convidado, pode ser convidado a fazer este momento de oração. Então, acontece aqui na Diocese, ela foi aberta na pandemia, porque as pessoas não podiam se encontrar, e aí tem o reverendo Heraldo, tem a reverenda Isabel, que podem falar com mais propriedade, né? O Leonardo, sobre isso, a Odete, mas é uma sala em que completou, nesta semana, 3 anos e meio, sem parar nenhum dia. Faça sol, faça chuva, tem internet na casa de um, mas tem internet na casa de outro. Se um falha, o outro vai, mas a sala sempre está aberta, todos os dias. E isso é uma questão que eu acho assim, fantástica, né? E o trabalho com as pedras, né? Aquilo que nos traz energia, aquilo que nos traz, que nos renova. A pedra nos traz essa energia, né? Quando eu coloquei. Bom, não. Podemos sair da apresentação. Vi que algumas pessoas colocaram algumas perguntas no chat, eu não consegui ali ver, né, as perguntas, agora a gente pode falar aqui pelas janelinhas, né? Mas os momentos de espiritualidade, eu não coloquei muitas fotos lá de Lambert, porque realmente foram coisas que nós vivenciamos. Não foi, às vezes até nós esquecíamos de tirar as fotos, mas foram momentos de muito, o Bispo Francisco e a Bispa Magda, né, podem fazer uma fala sobre isso, né? Mas para mim, especialmente, foram momentos de muita entrega, realmente, especialmente naquela capela que eu mostrei para vocês. Porque eu senti isso, eu senti essa questão de que alguém também estava comigo. E isso é muito interessante. Bispo Francisco, não sei se você quer... Boa noite a todos e todas. Eu só queria reforçar, né, o testemunho da Bispa Mary Gley, e dizer que Lambert é sempre uma oportunidade de você conhecer
o melhor da espiritualidade anglicana. E quando eu digo melhor, é porque Lambeth é uma diversidade enorme, uma diversidade enorme. E não tem coisa melhor do que se vivenciar a espiritualidade no meio de uma diversidade, porque é uma diversidade respeitosa, é uma diversidade que vamos dizer assim, tem uma ética diferente. Então, a fala da Bispa Mary Glay é uma fala realmente que estou vivendo para dizer, né, Bispa? Estou vivendo para dizer. As palavras são poucas. Por isso que Lambeth tem essa dimensão de ser um espaço onde a gente se encontra, onde a gente se reconhece. Muitas amizades foram formadas no período de preparação para a conferência e durante a própria conferência. E eu só lamentei que eu não pude ir a Londres, porque estava com Covid, né? E fiquei 5 dias, quase uma semana, isolado dentro do apartamento, mas o que eu pude aproveitar e o que eu pude viver foi algo realmente extraordinário. Então, a fala da Bispa é uma fala muito, muito própria da riqueza que foi a Conferência de Lambeth. Eu não sei se a Bispa Magda tem algo para acrescentar. A Obrigado. questão das liturgias... Obrigada, Bispo Francisco. A questão das liturgias, todas as manhãs nós tínhamos oração eucarística, todas as manhãs. E a cada dia era um pregador com o tema que tinha no dia. E aí vocês sabem que tinha diversas línguas, né? E aí cada pessoa, então, chegava na liturgia e pegava o seu caderninho da liturgia na sua língua. Mas, por incrível que pareça, gente, a liturgia, o diferente, não importava naquele momento, porque algo em comum nos colocava em um mesmo lugar, numa mesma conexão. No momento em que nós vamos ouvir o pessoal da meditação, e como é que fazem isso, porque o pessoal que reúne o grupo de meditação Divina Ruá, aqui, eles se reúnem também via Zoom, né? A gente consegue fazer esse trabalho via Zoom na diocese, e encontros diocesanos, e são convidados também a ir nas paróquias e falar sobre esse momento de meditação. E é muito interessante, porque quem me conhece, a maioria que me conhece, sabe o quão elétrica eu sou, né? E às vezes, a dificuldade de ter esse tempo, de parar, de puxar o freio de mão, de dizer calma. E isso é uma coisa nossa, né? Porque a gente tem ânsia de fazer, de querer correr, e por isso que eu digo que a espiritualidade lá em Lambeth me proporcionou muito isso, de saídas, de sentar embaixo de uma árvore, de conversar com o outro, de rezar junto com o outro. Isso me trouxe esse olhar para dentro da minha vida e dizer assim, olha, não tem como fazer assim. Você não tem como botar no automático, você não tem que correr assim. E isso, às vezes, nos desconecta, né? Isso, às vezes, faz com que a gente faça as que quer que faça. Então, quando nós nos desconectamos, nos dispersamos disso, desta luz e dessa espiritualidade, aí nós nos perdemos. Nós fazemos aquilo que nós queremos fazer e não aquilo que o espírito e aquilo que a espiritualidade nos convida a fazer. E por isso que, às vezes, as coisas saem erradas, né? Porque é quando nós
fazemos do nosso próprio jeito e não deixamos essa espiritualidade, a rua divina, nos reconectar de novo. Então, eu queria ver como dividir aí os grupos, reverenda Lúcia, e eu teria uma única partilha, e eu gostaria que realmente cada um do grupo, com toda a franqueza, se disser assim, olha, aqui eu não faço nada, aqui eu nunca participei, não tenho medo, né? Eu acho que a primeira coisa é a gente reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer as nossas mazelas. Esse é o primeiro ponto. Então, eu gostaria que cada um pudesse falar das experiências. E aí, como é que nós temos expressado a minha espiritualidade pessoal e a minha espiritualidade na comunidade que eu congrego? Só isso. De que forma que eu tenho vivenciado isso comigo e de que forma que eu vivencio isso na comunidade. Porque muitas vezes nós, como clérigos e clérigas, ou quando vamos dirigir algumas celebrações, a gente chega meio correndo assim, né? E acende vela e passa a primeira leitura para um e passa a outro. E aquele corre, e às vezes a gente, até para entrar no momento da celebração, a gente já entra cansado, né? Se vai dar certo, se não vai dar certo, como é que vai ser. E isso é uma coisa automática. Isso nos desconecta e aí nós perdemos esse momento profundo da espiritualidade. Bom, o nosso grupo trazia pessoas de diferentes localidades e falamos muito em relação à temática, né, sobre ecologia, que foi trabalhado lá em Lambert, pelos bispos, principalmente pelas atuais intempéries que estamos vivenciando, aqui na minha região, chuva muito forte, e aí tivemos o Roberto, que está em Manaus, comentando de como a seca lá está também agredindo bastante as comunidades, né? E que isso é uma lacuna que eu acredito que, a partir desse encontro, vocês vão poder nos auxiliar em uma maneira de preparação para enfrentamento desse problema que afeta a todos nós, né? Mas relacionado com atitudes concretas de fé, citamos chás realizados pelas mulheres da UMEAB em mais de uma comunidade. Temos o relato desses chás, onde, além de momentos de oração, também existe a concentração de donativos para auxílio de pessoas necessitadas. Também citamos a reconstituição, né, de alguns grupos, como escola dominical, grupos de oração nas casas, né? O Leonardo citou ainda uma preparação também ligada às pessoas que estão na igreja há muitos anos e muitos não têm a oportunidade de conhecer o nosso ser anglicano, né? A gente tem esse hábito de receber todos muito bem, mas nem sempre a gente consegue transmitir esse nosso modo de ser, que é tão bonito, e que eu me lembro que até no Enujab, que estive com a Gessi e fizemos uma formação com o bispo Maurício, onde ele falava muito sobre isso, que o ser anglicano fala muito da nossa fé e da nossa espiritualidade, e que a gente não pode deixar isso enclausurado dentro de cada um de nós ou nas nossas comunidades, que a gente precisa demonstrar isso afetivamente. Então, eu acredito que esses nossos grupos, onde a gente
começa a fazer um trabalho de formiguinha, auxiliando uma família ou outra, lá pelas tantas isso se transforma num gesto concreto de como é o nosso ser anglicano. Então, tentei resumir um pouco das ações que o grupo comentou. Espero que vocês tenham conseguido me ouvir bem. Obrigada, Débora. Outro? Um de cada vez, por favor. Bom, eu sou do grupo 2, e o que a gente comentou bastante foi uma coisa, até acho que acontece, eu acho que em outras paróquias também, a falta de interesse das pessoas, né? Por quê? Assim, não na questão ali na celebração, mas na questão de se envolver nas atividades paroquiais, né? Por exemplo, eu sou numa paróquia de Santos, aqui do Josué, é comum ver, às vezes, a pessoa que vai chegar, que tem alguma função ali, chegar em cima da hora, né? E ali acho que é uma falta muito grande de interesse da pessoa. Às vezes assume com um compromisso, fala que pode estar dando acolhida, sabendo que a celebração começa às 10h30, chega na paróquia 10h20, 10h25. Eu acho que acontece muito isso, essa falta de interesse, a falta de proatividade, tipo, querer assumir um compromisso, assume, mas meio que sambando ali, né? Você assume por assumir, mas de fato não queria estar ali, né? Então acho que acontece, acho que não só aqui, mas em outras paróquias também, acho que acontece bastante isso. Obrigadão. Bispa, ainda do grupo 2, só para complementar o que a Tá trouxe. Não vale a pena fazer, né? Que é um carro que, cara, para te fazer de cabo a rabo. Sim. Tá. Fechar os Tem um microfones, microfone porque aberto. tem Uma televisão ligada. microfone alto. Por favor, desliguem os microfones quem não está falando. Eu acho importante também um pouco, foi mais um testemunho. Eu acho que essa também é uma maneira de você expressar a sua espiritualidade, inclusive a espiritualidade nossa, né, anglicana. No grupo também foi partilhado do acolhimento às pessoas que vieram de outra denominação religiosa, se sentiram muito bem acolhidas na igreja anglicana e ressaltaram isso como algo que fez a diferença para elas estarem exatamente na nossa igreja. Eu acho que esse fator positivo também é importante ressaltar, para a gente trazer isso também como que a nossa experiência anglicana, a nossa espiritualidade, ela está chegando de maneira positiva na vida das pessoas. Eu acho que a gente precisa ressaltar para continuar sendo assim e melhorando cada vez mais. Obrigada, Reverendo Antônio Alberto. Esse é o grupo 2, né? Grupo 1. Já foi, Bispa. O grupo 1 já falou, Bispa, foi a Débora. Não, o grupo foi Débora. Então, grupo 4. Grupo 4. Vamos lá. Oi, Jaque. Oi, Bispa. O grupo 4 estávamos, não retornou todo mundo, estávamos, agora sim, já tem mais pessoas. Eu, a Sakiko, a reverenda Dilce, a nossa colega que agora eu não estou vendo aqui. Bom, a Sakiko me ajuda aqui, que também falou bastante ali no grupo, se eu estiver esquecendo de alguma coisa. A gente falou de algumas experiências, né? Eu falei alguma coisa em relação à meditação, né? Até muito mais por conta da curiosidade da Sakiko. A Sakiko falou sobre
a experiência que as mulheres da UMEAB tiveram durante a pandemia, muito similar com a que nossa, eu não cheguei a falar para ela, porque aí terminou o momento do grupo, mas bem similar à que a gente teve aqui, com a experiência das Magdalas, pelo que eu entendi, né? Trabalhando a questão das mulheres na Bíblia, que nós fizemos aqui também durante esse período, bem interessante. A reverenda Dilce falou sobre uma experiência que ela viveu na Índia, e aí também comentou sobre o desenvolvimento, né, o processo contínuo do desenvolvimento da nossa espiritualidade, independente da gente estar ou não ligada a alguma denominação religiosa. Eu acho que foi basicamente nós as três, tínhamos mais pessoas no grupo, mas as pessoas não chegaram a se manifestar. Ok. Grupo 5? Não? Grupo 6? Conversou bastante sobre a nossa experiência, né? Aqui na nossa comunidade a gente faz muita com a música, né? Então a gente inicia a celebração não com o hino inicial, antes do hino inicial a gente já coloca uma música, para justamente as pessoas ir chegando e se conectando, né? Como se tinha falado antes, as pessoas ficam conversando ali, até falam um pouco alto, né? Então já fica aquela música assim para as pessoas se conectando, entrando. Aí no grupo uma senhora começou a cantar, então foi bem legal. Mas é por aí, né? Eu acho que a ideia de conectar começa com a música, que quem canta ora duas vezes, né? Falamos sobre a disciplina na oração, quantas vezes oramos e a necessidade de orarmos, de estar conectados, né? Tivemos um irmão que falou sobre a experiência que ele viveu com a filha dele na UTI, que nasceu prematura, de 6 meses, como foi difícil, como oração fez toda a diferença, né? Então é isso, nosso Deus é um Deus de milagre, e nisso nós cremos, por isso que a importância da espiritualidade, de estarmos sempre fortalecendo no espírito e na oração. Agora fala aí, reverenda Odete. Você já falou tudo, já resumiu tudo, né? Como é importante a oração para a gente superar os momentos difíceis e também a oração para a gente agradecer, né? A gente também precisa aprender a ser grato e grata todos os dias, pelo simples fato da gente acordar, né? Amanhecer um novo dia, uma nova chance, uma nova oportunidade. Então, isso é motivo de gratidão. E gratidão é oração, né? Então, é isso. Bom, obrigada, reverenda Odete, e parabéns aí mais uma vez pelo a introdução do assunto na semana passada, né? Que foi maravilhoso, muito obrigada. E dizer que é isso, gente, espiritualidade é vivência, é aquilo que a gente faz nas nossas comunidades, de que forma que a gente faz e de que forma que nós demonstramos isso, né? E a questão da conexão, né? E eu sempre tenho falado nisso, né? Numa historinha que eu aprendi lá no meu tempo de educação cristã na escola, de uma história que a minha amada professora de escola dominical, que vive ainda até hoje, e que é tia da Bispa Marinês, que é a tia Elza, né? E que ela hoje ainda tem um grande trabalho na igreja, e que ela sempre falava da capa de cristão, né? E de que a gente, quando chega no domingo, o dia de ir para a igreja, o dia de fazer algum trabalho, a gente coloca a nossa capa, pega lá no cabide, põe a nossa capa, né, de cristão, e vai lá e faz o que tem que fazer, né? E faz as nossas celebrações, faz as nossas visitas, vai no chá, vai em qualquer lugar. E quando chega em casa, então, tira a capinha e pendura lá no cabide de novo até uma outra atividade. Então, quando nós fazemos esse tipo de vivência, de caminhada cristã,
nós estamos desconectados, nós fazemos as coisas, como disse um grupo, mecanicamente. Ou nós fazemos aquilo por obrigação, né? Porque o bispo, ou o reverendo, ou alguém nos pediu ou nos impôs para fazer, ou precisamos fazer, né? Então, quando nós colocamos o coração, quando nós colocamos a emoção, quando nós estamos realmente conectados e com essa alegria, com essa vontade, com essa disposição de fazer, então a luz está acesa, né? É porque nós conseguimos nos conectar com essa energia. E a questão do acolhimento, isso é fundamental, e às vezes nós, como anglicanos, pecamos muito por isso, né? A gente ouve muito falar nas nossas celebrações que a nossa liturgia é lindíssima, que os nossos casamentos são lindíssimos, a liturgia do casamento é lindíssima, a liturgia dominical é lindíssima. E por que as pessoas não ficam se acham linda, né? Por que as pessoas não permanecem conosco se não acham linda? Então, a questão do acolhimento, né? do estar presente. Que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você voltou, né? E muitas vezes nós não trabalhamos o acolhimento dentro das nossas igrejas. Nós não temos uma junta preparada, nós não temos alguém preparado na porta para acolher a pessoa, para dizer o que né? Receber a pessoa que está chegando ali, de onde é que você veio, como é que você está, você quer colocar as suas orações, anotar as suas orações. Então, isso é fundamental. E tem gente, muitas vezes, que vão nas nossas celebrações, nas nossas liturgias, e vão para casa e não sabem quem estava na igreja, porque não sabem o que conversar, o que estão. Então, todas essas coisas fazem parte da nossa espiritualidade e desse momento. Então, e isso tem que ser um alimento contínuo também, que um dos grupos falou, né? Isso tem que ser alimentado continuamente. A nossa espiritualidade ela tem que estar sempre nutrida, né? É como se a gente fosse clérigos, bispos e aí ministros, né? Como se a gente fosse tirando sempre as energias e tudo aquilo que a gente tem e a gente não se realimentasse, nós não se reabastecesse. Então, nós precisamos estar nutridos sempre, precisamos nos realimentar sempre. E por isso que, às vezes, as nossas celebrações são tão vazias, né? Tão mecânicas. Porque, às vezes, a gente sabe as liturgias de cor, conhece o livro de oração de cor e faz aquilo mecanicamente, e não sai do coração, né? E rezamos o Pai Nosso assim, rezamos as outras orações assim, e as coisas não são quanto... não sai do coração. Uma espiritualidade que eu gostaria de trazer aqui, que eu aprendi com a minha mãe, na questão da arrumação do altar. A minha mãe, quando ela vai arrumar o altar, ela é do sodalício do altar, ela é um momento muito particular dela. E é um momento de oração. A cada flor que ela coloca no altar, a cada antipêndio que ela coloca na mesa, a cada momento é uma oração. E são nessas pequenas, né, que ela sai renovada. Então, são nesses pequenos momentos que a gente que a nossa energia se renova. E falando em energia renovada, eu gostaria que a nossa noite hoje, eu não sei quantas horas são, mas que a nossa noite hoje terminasse com um momento especial de conexão conosco mesmo que estivéssemos na telinha. Então, é como eu disse no início, tem alguns que estão na cama, tem alguns que estão com o celular ligado aí, sentado na cama, tem outros que estão sentados no sofá, tem outros que estão nos seus escritórios, tem outros que estão na cozinha, tem alguns que estão com a câmera fechada porque estão jantando, outros estão com a câmera fechada porque estão assistindo a novela das 9, né? Então, o que eu vou convidar agora, neste momento, é que cada uma dessas 44 janelinhas que estão aqui, que a gente pudesse
se desligar do que está à nossa volta, desligar aí a novela das 9, né? Desligar o fogão que está esquentando a nossa janta, que a gente pudesse realmente experimentar esse momento de espiritualidade e dizer que a espiritualidade a gente vive intensamente. Então, que as nossas espiritualidades sejam vivenciadas nos nossos momentos com o outro, nos nossos momentos conosco mesmo, e que a gente possa fazer dos nossos trabalhos comunitários, dos nossos trabalhos individuais, uma vivência dessa espiritualidade. Rua Divino. Nós temos 5 minutos. Então, só partilhando com vocês um pouco da nossa experiência, como grupo de meditação Rua Divina, aqui da Diocese, e dizer que aí eu quero partilhar com vocês apenas o que Thomas Merton nos disse em alguns dos seus escritos. É o essencial da espiritualidade, que a gente fala muito também no nosso grupo, que a meditação é fazer um caminho para o deserto. Ele diz: do deserto é deixar Deus ser Deus. Então, é a partir dessa compreensão de Thomas Merton que eu quero convidar vocês a estar nesse momento onde você está, que a meditação nos convida apenas a isto, na verdade, é estarmos onde estamos. E conectado significa exatamente deixar ser no momento em que você está sendo. E para isso a gente caminha fazendo um exercício de respiração. Como nós temos pouco tempo, vou apenas dizer que seria muito importante que você agora, nesse momento, respirasse profundamente por 3 vezes. Inspira, enche o seu diafragma, o seu abdômen, é uma respiração diafragmática, enche para que o seu pulmão possa expandir e solta. Esteja onde você estiver, seja deitado ou sentado, apenas você inspira e solta. Inspira mais uma vez e solta. Eu vou pedir que você olhe para todos os lados onde você se encontra, no quarto, na sua cama, onde você está. Mas olhe, observando tudo que você possa enxergar. Apenas olhe. E simplesmente olhe. E respire. Vá olhando, mas também respirando. Agora eu vou pedir para você sentir na sua pele o que é que você está sentindo no momento. É calor? É frio? Observe. Deixe a sua mente perceber o que você está sentindo agora. É calor? É frio? É um vento? O que você está percebendo através da sua pele? E respira. Deixe a sua respiração fluir naturalmente, mas inspira profundamente. Agora eu vou pedir que você observe o lugar onde você está, seja sentado ou deitado, mas procure sentir o lugar. É sentir com o seu corpo. Se você está sentado, então procura sentir ali o assento. Se está deitado, procura sentir o lugar onde você está deitado e simplesmente se deixe perceber nesse estado. E respira naturalmente, inspira profundamente e solta o ar. Eu vou pedir que você agora observe os seus ombros e faça um movimento circular para trás. Inspira e solta. Inspira no movimento circular e solta. Inspira mais uma vez e solta.
faz o movimento contrário para frente, inspira e solta, inspira e solta. Esse exercício, agora nós temos 1 minuto, mas não se preocupe com a hora. Eu peço que a reverenda Lúcia possa nos finalizar na hora que ela achar devido, mas eu peço que você inspire e conte 4 vezes da sua respiração. Isso é uma técnica que a gente usa. Então, você vai inspirar e contar. Você inspira. E solta. Repete isso várias vezes. Inspira, aí conta. 1, 2, 3, 4. E solta. Para quem já tem mais experiência na meditação, a gente sugere 4 tempos, 3, 4, que seria inspirar, contando 4, aí segura em 3, segura a respiração, contando 1, 2, 3, aí solta, contando 4. Todo atleta precisa se preparar antes da competição. A meditação é uma preparação para essa conexão que a gente fala muito, que a gente possa fazer esse caminho. Sempre que necessário, observar a respiração, sentir onde você está, olhar onde você está e se perceber naquele lugar. Nós temos na meditação Vá Divino apenas colocado a respiração como a nossa âncora, aquilo que nos traz para o momento presente, aqui e agora. É isto que significa estar conectado. E apenas respire, deixe a sua respiração e observe a sua respiração. É a única coisa que você vai fazer nesse momento. Observar o fluxo da sua respiração, o ar que entra e que sai. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos para incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante que nada de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos para comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar.
Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união, nossos passos um dia vão chegar. Obrigada, Vó Divina, e que realmente nós viemos para comungar e para incomodar, que nós possamos, cheios e renovados deste Espírito, desse agir de Deus, incomodar muito ainda. Que Deus nos abençoe. Obrigada, Alceia, por este convite, obrigado por esta partilha, e que Deus nos abençoe aonde estivermos, que Deus esteja com todos aqueles e todas que ainda sofrem com as enchentes, com as chuvas, com as perdas, e que Deus nos anime sempre a ser igreja renovada, sempre na espiritualidade. Um grande beijo em cada um de vocês.